dia, gente. Hoje são 4 de fevereiro de 2016, umas 9h40 da manhã, mais ou menos. E eu estava pensando, né, nesse caminho para o trabalho e um pouco assustada com o que chamam de karma e karma familiar, né? Estava vendo, assim, minha filha, minha única filha, completa 23 anos neste ano de 2016, em junho. E o que significa que ela se tornou mãe aos 22, exatamente na mesma idade que eu. Sem que isso tenha sido planejado, exatamente como aconteceu comigo, sem que ela ficasse com o pai da criança, casada, numa relação estável. Também idêntico ao que aconteceu comigo. Não idêntico, porque ela ainda rompeu com o pai da criança enquanto ainda estava grávida. E eu me separei do pai dela quando ela tinha 2 meses de idade. E 1 ano antes ela viveu uma grande tragédia, né? Tragédia, banalizando o termo, mas assim, foi quando ela sofreu um acidente e perdeu a perna esquerda, né? E eu engravidei da Angel em meio à minha tragédia pessoal, assim, não foi grave e terrível, terrificante como a dela, mas eu já estava tão descolada dessa vida, assim, já estava tão convencida que eu havia encomendado uma arma, né? Assim, a cidade onde na época estava era muito perto da fronteira com o Paraguai, do Brasil com o Paraguai. Havia encomendado uma arma ao que veio a ser o pai dela, porque eu já havia tentado me matar de outras maneiras, não havia conseguido. E aí o meu raciocínio foi: com uma arma não vai ter erro, né? E eu já não me sentia aqui. É uma sensação, uma experiência que não tem como traduzir, gente. É muito, muito, muito diferente de tudo que eu vivi na vida. Quando eu estava em Brasília, fiquei desempregada, mas mesmo estando empregada, o dinheiro só dava para pagar o aluguel. Então passei fome, era uma situação assim toda muito precária. E eu com 17, eu saí de casa com 17 anos. Eu com uns 20, né, 20 para 21. E doida, né, porque assim, vivendo nessas condições. Tinha um sapato que furou, já contei essa história uma vez em um dos vídeos. Aí eu ia a pé pro trabalho porque não tinha dinheiro para passagem. E o sapato furado, eu pisava, a meia molhava, eu chorava. Chegava no trabalho depois de ter chorado o caminho inteiro. Então assim, quando eu estava com cerca de 21 anos, eu tinha feito somaterapia, estava fazendo formação para ser somaterapeuta, tinha começado essa formação. Houve toda uma treta muito grande assim no grupo, o terapeuta era um ganancioso, né? E outras coisas mais, umas disputas sem sentido, umas coisas. E eu com essa minha mania, né, de jogar tudo sobre a mesa, joguei tudo sobre a mesa, o grupo rachou. Foi uma crise na somaterapia de Brasília, tanto que nunca mais teve depois disso. E eu tava assim de pivô na crise. E o que aconteceu foi que eu desenvolvi uma úlcera violenta. Adoeci, emagreci, estava cadavérica, fiquei desempregada. E aí entreguei os pontos e voltei para casa dos meus pais, o que também não foi a melhor coisa. Mas enfim, voltei e pouco tempo depois eu fui morar com a minha avó.
que estava naquela cidade também. Conheci esse rapaz, era muito bonito. Eu achava o mais bonito da cidade, mas eu que achava, fazia muito o meu gosto, né? Loiro, assim, os traços muito bonitos, mas muito mau caráter. E aí eu, sei lá, nesse estágio meio zumbi, me envolvi com ele, ainda aquela velha carência, acabei engravidando. Naquele momento, o que me ocorria era, bom, eu vou me matar, essa criança. E na verdade nem, era um espectro, assim, era uma coisa. Eu era um espectro, né? E aí um amigo da somaterapia, que era médico na época, que era mais velho que a gente, ele já tinha uns quase 40 anos, muito bacana, me ligou, a gente batia contato ainda, e eu contei, né? Aí ele, tenha esse filho, tenha essa criança, vai mudar a sua vida, dê uma chance a essa criança, babá. E eu assim, não, Beto, nem contei o que ia acontecer de verdade. Aí peguei e desliguei o telefone, mas fiquei meio... aquilo ficou ecoando na minha cabeça. E aí de repente eu pensei, tá, a minha vida foi isso, mas e se a vida dessa criança for melhor, né? E se ela tiver um futuro muito mais legal, tiver uma vida mais legal, eu tenho direito de, né? Mas isso é elucubração minha, tá, gente? Porque eu não acho que toda mulher seja obrigada a gestar e ter um filho porque engravidou, não. Né? Pelo direito ao aborto, sim. Eu sou totalmente pela legalização do aborto. Aí, fiquei com aquilo. Aí o tal do revólver não aparecia nunca, a arma não aparecia, acho que ele gastou dinheiro, que era bem a cara dele isso. E a minha avó, com quem eu morava, ficou sabendo, né? Me vi na obrigação de contar, contei. E aí eu acho que ela contou pro meu pai, e aí meu pai acho que contou pra minha progenitora, e eu sei que daqui a pouco minha progenitora chega minha irmã mais nova lá no portão da casa. Ah, porque a mãe quer falar com você. Eu assim, fala comigo. Né? Porque era a última pessoa que eu procuraria na vida. Aí, mas fui lá, né, falar, porque ainda respeitava muito, né? Tinha aquela coisa, a gente tem essa coisa introjetada, né? Aí fui lá e tal, porque eu fiz abortos, mas eu me arrependo, foi uma besteira e tal, você tem que ter, não sei o que mais. Eu falei, tá certo. Aí, eu vou dizer pro seu pai que você que me procurou. Aí eu fiquei olhando, falei, eu que procurei, mas por quê? Né? Aí eu não gostei não, mas com certeza ela mentiu pra ele e disse que eu que procurei. Fui pra casa e tal. Aí eles ficaram nessa de eu ter, né? Aí eu peguei e me desentendi com a minha avó, mas foi por outra coisa, porque ela tinha mania de fuçar. Né? Fuçar minha bolsa, fuçar a agenda, fuçar pra ver, ela tinha uma coisa de querer controlar, não sei. E eu acho que não era nem dessa, assim, tipo, esse vídeo vai ser impublicado, eu não vou... Nossa, o cabelo tá horrível. Eu sei que nessa coisa de ela ficar fuçando minha bolsa, minhas coisas, aí eu estressei, né? Comecei a guardar a bolsa em cima do armário, lá não sei onde ela não alcançava. Ela começou a ficar resmungando pela casa. Uma hora eu enchi o saco e tal e saí da casa dela. Aí aluguei um quarto numa casa e o pai da Angel que disse onde era essa casa, né, tal. Aí aluguei, não sei o que, daqui a pouco
rolou isso, cidade interior, então tem que casar. A mãe dele, do pai da Angel, queria que ele casasse, acho que queria se livrar, porque porque ele era um estorvo, né? Ele gastava na cidade, não trabalhava, gastava na cidade inteira, ficava comprando camiseta, comprando sei lá o que, comprando um monte de besteira, né? Pra comprar, assim, pra se autoafirmar. E chegavam os cobradores na porta da mãe dele. E ela, muito esperta, porque ela era alcoólatra, queria se livrar daquele peso, né? Não, arranjei, pareço uma idiota aqui pra assumir isso. E não deu outra, a gente casou e ele continuou fazendo essas coisas. E aí batia cobrador lá em casa, uma coisa que nunca na vida havia acontecido. Nunca ninguém foi à nossa casa cobrar meu pai, cobrar minha mãe, nunca. A gente nunca tinha vivido isso, não. Aí tá lá o desajustado. E eu grávida, ele começou a ter casos com outras mulheres, roubava as minhas coisas para presenteá-las. CDs bons, né? Por exemplo, um CD duplo, Caetano Veloso, circulador de fulô. Ninguém naquela cidadezinha tinha, só eu. Aí ele roubou para dar pra amante. Aí roubava coisas, que eu tinha de legal, assim, ele ia roubando. Livro. Mas eu só soube depois. Aí eu grávida, tive a Angel. E quando ela estava com 2 meses, eu amamentando, meu plano era amamentá-la até os 6 anos de idade. Porque eu tinha tido um namorado aqui em Brasília, cuja irmã mais nova havia sido amamentada até os 6 anos de idade. Já comia, claro, e tal, a mãe ia trabalhar, mas quando tinha uns horários de manhã cedo e quando a mãe voltava do trabalho, que ela ainda mamava no peito. Essa menina, minha ex-cunhada, cunhadinha, nunca havia tido uma cárie na vida. Nunca havia ficado doente. Adulta. E aí aquilo era minha meta, né? Não, eu vou amamentar minha filha, meu filho, né? O que quer que nasça, até os 6 anos de idade. Mas com 2 meses eu descobri que aquele retardado estava por meio de umas revistinhas pornográficas do mais baixo nível. Aí tinha uns classificados pornográficos. Ele estava respondendo por carta aqueles classificados pornográficos. Casal procura, mulher procura, homem procura, sei lá, todo mundo procura, poste procura, alce procura. E ele estava respondendo e marcando encontros com essas pessoas desconhecidas em São Paulo. E inventou que ia para São Paulo para competir, coitado, como se ele lutasse de verdade. E estava pedindo dinheiro para político da cidade. Começou, né? Pedir dinheiro lá para o prefeito, para não sei quem, para passagem, para ele competir. Gente, só que ele era tão burro, né? Aí eu um dia levantei de madrugada, ele tinha dormido na sala com a TV ligada. Por causa desse barulho eu acordei. Levantei, fui beber uma água, que eu passo de volta eu vejo aquele monte de cartas e aquele monte de revista mais chula do mundo, mais chulas do mundo. As revistinhas desse tamanho assim, chulas, caraca, chulas. Aí que eu baixei, que eu li um trecho de uma carta, eu já entendi. Aí vi aberta uma das revistas também nos classificados. Nossa, mas foi tão fácil. Peguei tudo, peguei as revistas, as cartas, tudo, juntei. Peguei a Angel, peguei uma roupinha, uma cobertinha e tal. Ela dormindo, tirei do bercinho dela, coloquei no carrinho e fui pra casa dos meus pais com aquele material. E meu pai fez o divórcio, lindo e loiro, né? Porque tava dado, não tinha o que... E eu imagino que aquilo tenha repercutido lindamente, né? Porque aquele retardado marcando encontro sexual com casais e com homens, inclusive, né? Acho que nunca mais a cidade... Porque a cidade era pequena, né? Aquilo deve ter se espalhado que nem uma praga. Aí... Bom, enfim. Aí o idiota pegou e sumiu. Aí sumiu no mundo, né?
né? Foi embora da cidade, desapareceu. Nunca tinha dado uma chupeta para filha. Gente, não é exagero. Quando eu falo assim, não, ele até comprou umas fraldas, mas foi só isso. Não. Ele nunca comprou uma chupeta que fosse. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. A avó, mãe dele, até que comprou alguma coisa, uma coisinha, né? Mas assim, meus pais que seguraram a onda mesmo, né? E eu trabalhava com meu pai nessa época, no escritório dele de advocacia. Então, assim, na verdade foram meus pais que providenciaram tudo. E ele desapareceu, reapareceu só quando a minha filha já tinha uns 14 para 15 anos, nessa idade mais ou menos 15 anos. E quando reapareceu, casado novamente, com outros 2 filhos, casou com uma mulher rica, a mulher filha de um cara rico. Deu de presente para minha filha uma viagem para Disney. Pronto, aí virou o herói. O herói da vida da minha filha é esse merda, né? Esse bosta. Aí, mas disse que começou a ficar presente e tal. Aí a levava para viajar. Eu não sei, pra mim as fotos que eles tiravam tinham uma coisa, um quê, um traço, uma coisa, um comportamento, uma coisa meio incestuosa mesmo. Aí também já não vou nem entrar nessa questão, sabe? E quando foi no ano de... há 3 anos, mais ou menos, ou 4, morreu executado por traficantes na avenida principal de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, 6 horas da tarde, à luz do dia, na frente de todo mundo, ou seja, para servir de exemplo, né? 14 tiros. E ele era uma pessoa que não tinha uma ética, uma moral consolidada. Eu lembro que o dia que ele me adicionou nessa porcaria de Facebook para conversar comigo a pedidos da Angel, meu pai quer te adicionar, não sei o que, precisa conversarem, nananana, porque ela queria sair de casa e queria ser sustentada pela gente. E eu não queria que ela saísse da casa dos avós. Eu falei, que isso? Não terminou nem colégio ainda, vai sair da casa dos seus avós por quê? Né? Fazer uma besteira dessas, por quê? Vai pagar aluguel, vai ter que cuidar de casa. Agora você tem que estudar para o vestibular, né? Entrar na universidade, sair da casa dos seus pais, dos seus avós. Mas ela queria, porque queria, acabou saindo, se fudeu, né? Ainda foi dividir apartamento com uma menina que era completamente vampira. E cheguei lá, aquela casa imunda. Nossa. Enfim. As duas preguiçosíssimas. E aí Aí ele me adicionou. Aí no meio começou uma conversa, aquele papo furado de sempre. Eu não vou deixar minha filha, não sei o que. Eu falei, você já deixou, meu querido. Quem é você para falar alguma coisa pra mim? Aí eu falei, já deixou, foi a minha família que sustentou a sua filha até hoje. Não sei o que. Aí ele pegou e... porque... Começou a contar as historinhas dele. Porque ganhei muito dinheiro, porque eu trabalhei com os traficantes aqui. Olha só o nível do retardo mental, né? Porque eu trabalhei com os traficantes aqui. Um cara que minha filha dizia que ele era PM. E eu assim, gente, PM? Onde, né? Onde? Que PM é essa? Me diga, pra eu fugir dela, né? Aí eu sei que... o que eu sei foi que eu virei pra ele na hora, sem titubear, né? Olha, não me conta essas coisas não, que eu não quero saber. Não tô perguntando e não quero saber das suas histórias. Porque sempre foi muito mentiroso, né? Então até pode ser verdade. Ele pode ter mesmo se envolvido com o traficante, porque era um cara que não tinha retidão moral nenhuma, assim. Era um... né? Mas... E por dinheiro deve ter feito qualquer coisa, até se prostituído, sei lá. Mas...
E eu não tinha que saber daquilo, né? Não queria. E ele, engraçado, contando como se fosse uma vantagem, contando como se fosse uma coisa. E eu assim, gente, tem pessoas que não tem vergonha mesmo, né? Não tem vergonha na cara, não tem vergonha, não tem senso, não tem noção. E ele era um desses. E é essa pessoa que é herói da minha filha, o herói da minha filha. Aí comprou uma moto, porque o pai tinha morrido numa moto, comprou uma moto, perdeu uma perna. Ai, gente, a história da minha vida. Eu fico impressionada. Dá pra escrever uma novela mexicana. É muita coisa. Eu fico assim, nossa, o que eu fiz nas outras encarnações? Eu devo ter sido, assim, uma pessoa riquíssima, um imperador. Eu devo ter sido Nero, sabe assim? Taquei fogo em Roma, matei um monte de gente, fiz acontecer, cuspi na cruz, sei lá o que mais. Porque a minha vida é esse auê, um auê. Um auê, desde que eu me entendo por gente. Minha nossa. Essa coisa, a pessoa nasce direitinho, bonitinho, estuda, entra na faculdade, sai da faculdade, casa com o namorado da faculdade, tem 2 filhos lindos, compra um apartamento maravilhoso, tem um emprego, não sei como, e leva uma vida que vai passar férias na Europa. Eu espero que a segunda parte da minha vida, ou seja, de agora pra frente, vire isso, mas olha, o primeiro foi assim, eu, Cristiane F., drogada, só não fui prostituída, mas drogada, acabada, detonada, destruída, entendeu? O retorno. Um misto de Cristiane F. com qualquer coisa, porque olha, gente, que loucura. Eu admito a minha parcela de responsabilidade, claro. Tive uma mãe completamente maluca, né? Maluca, violenta, dissimulada, mentirosa, etc e tal, que nem ele também, que nem esse marido. Mentirosa, conta histórias que não aconteceram, inventa histórias, coloca uns contra os outros, faz e acontece. E a minha reação foi, ao invés de eu me tornar submissa, como a minha irmã do meio se tornou, cúmplice dela, submissa e tal, eu, revoltadíssima, né, e agressiva, furiosa, me tornei a rebelde que só falta cuspir na cara, né, e que reagia e que nunca me conformei, aquela coisa toda, né. Então vivi em guerra desde muito cedo, cedo. Minha pré-adolescência eu já estava em pé de guerra com essa mãe, né. Aliás, eu costumo dizer, né, quem teve a mãe que eu tive não precisa de inimigos. E isso me tornou profundamente desajustada, né, assim, drogada, nessa pré-adolescência mesmo, já drogada, tomando 1000 coisas, bêbada, alcoólatra, acordava já pensando assim, o que eu vou beber hoje? E eu fiz tratamento para parar de beber, gente, com 15 anos de idade. Fiz tratamento para parar de beber. E acho que só parei mesmo, porque nunca mais, assim, depois eu bebi como eu bebia. Eu passei a beber só... como é que chama? Socialmente. Eu acho que funcionou porque eu tinha 15 anos de idade, ou seja, uma época profundamente impressionável. Peguei um médico que era capitão do exército, maravilhoso, que era clínico geral, mas também médico homeopata e que fez as vezes de terapeuta para mim, porque eu ia lá uma vez por semana e conversava com ele, conversava, e eu carregava uma caixinha de sapatos, assim, com remédios alopáticos e homeopáticos, que eu tô com os horários nas tampas para eu tomar, e fiquei uns bons 3, 4, sei lá quantos meses nesse tratamento, e aí pronto, aí parei de beber. Eu parei de, assim, eu apitava, quando estava chegando perto do limite, assim, de eu perder o controle, de eu ficar louca demais, deu isso, deu aquilo, eu sentia eu sabia, e parava, que é o que acontece até hoje. Então, né, fiquei, como se diz, saí do eixo, né, saí do prumo muito cedo.
E fiz um monte de coisas, e um monte de coisas também aconteceram, isso e aquilo, mas depois também a continuidade, mesmo fora de mim, né, por meio da minha filha e tal, isso me assusta muito. Então depois a gente conversa mais. Ótimo dia para todos e todas, até mais.